Eu sou, né, o Otávio Alves de Brito Lucino da Silva, né? Eu sempre é, lembro, né, para as pessoas, né, que esse da Silva aí significa, né, boa parte da minha origem. É, eu sou nascido e criado em Belford Roxo, né, na Baixada Fluminense. Eu acho que para o evento, né, para as ideias do evento, essa informação pode ser importante. Né, eu sou o primeiro da minha família a entrar numa faculdade, a fazer uma especialização, né? Hoje eu sou formado em RH, especialista em gestão estratégica de pessoas, né? Terminando uma graduação em ciências contábeis, né? Também faço uma especialização em gestão de projetos e estou terminando mestrado em humanidades digitais com ênfase em políticas públicas na rural. É, e falar de humanidades digitais é uma coisa assim ainda um tanto nova, né? Porque ainda não há nenhuma definição muito clara para o campo, né? Mas aqui eu vou falar da ideia do digital como ciência, né? Que é mais do que um ato de resistência das humanidades, né? O digital como ciência pode nos ofertar coisas novas, como até vimos na apresentação aí do trabalho da Mônica. Então, digital como ideologia neoliberal como ciência. Hoje, a gente tem, como dá para ver na citação de cima, uma ideia, né, do digital como entre o digital e as humanidades como uma ideia de submissão das humanidades com relação ao digital. É como se as ciências computacionais elas tivessem alguma preponderância por algum motivo sobre as humanidades. Então, em muitos departamentos conhecidos como pouco lucrativos, a gente tem a ideia de que se ele não é digital, a gente pode cessar as fontes de financiamento dele e diminuir, né, as chances daquele departamento se desenvolver. Porém, como a gente vê na situação de baixo, é, esse ataque acontece, na sua maioria, nas políticas que têm um envolvimento social. Sem as áreas das humanidades, a gente não vai ter pesquisa nas áreas sociais que vão, em muito, né, poder observar quais são os problemas, propor soluções para aqueles problemas, talvez mitigar os problemas. Então, um digital para transformar, né, uma classe de ciências em subserviente, ele não nos agrega muito. Que é a ideia que o nosso atual presidente tem, né? Como se, justificando os cortes nas áreas de humanas e humanidades, é, como se, nas palavras dele, né, o dinheiro do contribuinte tem que ir para leitura, escrito e fazer conta. Que demonstra que ele mesmo não sabe o que são as humanidades, né? Porque estaria ali na leitura escrita, no mínimo. É, então, qual é a proposta desse digital ciência, né? É, é uma convergência, né, onde não há uma preponderância de poder, digamos, entre as ciências que são as ciências computacionais, né, envolto nesse digital, e nem nas humanidades, mas sim uma união entre elas, né, onde com essa união nós podemos ter algo que sozinho nenhum desses campos conseguiriam fazer. E aí eu vou dar um exemplo, dois exemplos, na verdade, sobre isso, a fim de tentar exemplificar essa ideia, né? A primeira é o RIMA, né, que é o Repositório Institucional de Múltiplos Acervos da Rural, e o Image Rio, né, que tem apoio do AXMaps. No RIMA, a gente tem um repositório digital de uma série, né, de dados aí ao longo da história, em principal da Baixada Fluminense. Então, a Baixada já tem um problema muito grande de apagamento, né? A gente não tem uma gestão muito boa da memória da Baixada. Eu que nasci e fui criado em um município da Baixada, sei que, tipo, na escola eu nunca vi, nunca teve uma matéria na escola contando de alguma forma a história da Baixada, né? A gente tem vários caminhos que eram a trilha de mercadorias que passam pela Baixada, como o caminho da Estrada de Tinguá,
E a gente não tem uma ênfase nisso, né? E muitas vezes é muito difícil encontrar dados e informações sobre isso. Então o RIMA vem ali juntando as áreas, né, de historiografia, de análise textual, curadoria, geografia e muitas outras áreas ali componentes dessas humanidades. E nessa convergência com o digital cria esse repositório, né, os algoritmos para ajudar nessas análises e encontrar esses dados, né? Muitos dados ali que eram antes eram em papel, eles foram muito mais do que escaneados. Há todo um trabalho ali para tentar fazer desse dado o mais acessível possível, né? Ele ainda não segue todas as ideias ali do princípio FAIR, né, de acessibilidade, mas ele caminha em direção a isso. O outro, que é o Imagem Rio, né, entrando lá no site deles, você consegue ter aqui no início uma barra, né, que é de 1500 até mais ou menos 2020 ali. E eles conseguem mostrar da cidade do Rio de Janeiro, nesse caso é só da capital, mas ainda assim é um trabalho muito grande, de mostrar respectivamente 500 anos, né, de história da cidade do Rio. Então a gente consegue ver as alterações, as mudanças, as histórias dos locais, esses pontos que aparecem são alguma foto, algum documento mais claro que tenha sobre o ambiente em si. Aqui a gente tem uma visão, né, de 1915, né, da Baía de Guanabara em relação ali à praia de Botafogo. E eu coloquei aqui mais ou menos essa mesma visão do mapa para a gente conseguir ver a evolução, né, a cada século do local. Eu coloquei a partir de 1600 porque eu acho que é quando começa a ter a, partes mais visíveis, né, que seriam mais fáceis de observar no mapa. Olhando principalmente nesse ponto aqui, na parte inferior esquerda e na parte superior aqui, a gente vai observando quanto que vai mudando ao longo, ao longo dos séculos, né? E chegando mais próximo do nosso século, a gente vê sumir, né, boa parte dos rios que tinham ali, né, de outras reservas, né? O que pode ajudar em trabalhos de análise ambiental, de consciência ambiental, e que houve aí todo um trabalho, né, de engenharia cartográfica, de geografia, de história. Eu vi que eles usaram também parte de obras de arte, de fotografias, para conseguir entender todo esse contexto, todo esse panorama e disponibilizar dessa forma que é gratuita e muito simples, né, de ser observado. Então, essas foram as referências que eu usei, né? E a ideia que eu gostaria de deixar é essa, né? Que se a gente fazer, fazer a união, né, entre as ciências, né, que compõem as humanidades e as ciências digitais, né, como a lógica, modelagem matemática, modelagem computacional, nós podemos ter o que sozinho, né, sozinho um historiador não faria isso, nem o geógrafo. Ou se fizesse, isso ia levar tanto tempo que às vezes não ia valer a pena o esforço. E é o que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Otávio, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Bom, Otávio, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que esse registro, né, das iniciativas e esse diálogo, e você dá uma resposta muito clara. O que é interessante do seu trabalho é que você pega um problema atual, né, uma narrativa específica que está sendo passada para as pessoas, que é
a desvalorização das humanidades, e você traz a questão da tecnologia para dialogar como, olha, essa desvalorização ela não é real. Então, eu acho que você constrói tanto no sentido da argumentação, estão me ouvindo, né? Tanto no sentido da argumentação como da demonstração, o quanto essa dicotomia ela não é real, porque na verdade ela não existe. Ela é realmente uma dicotomia que ela é fabricada, porque as humanidades elas acabam também produzindo um conteúdo crítico, né? Que muitas vezes acaba sendo incômodo. Então, de alguma forma, as humanidades são foco e objeto de censura, né? Às vezes uma censura declarada e às vezes uma censura mascarada, né? Mascarada com essa lógica da eficiência, de que então se não é eficiente, se não produz recursos, mas é porque muitas vezes a humanidade que consegue, as disciplinas das humanidades muitas vezes têm um papel crítico importante de contestação, né? De questionamento constante, né? Do que está sendo colocado na sociedade. E então ela não o que eu acho que só é importante de repente você frisar é isso, que já partir do ponto de que essa dicotomia ela não existe. Essa dicotomia entre humanidades e tecnologia e exatas ela não existe, ela é fabricada, porque desde que a gente aprende uma linguagem e a gente pensa a partir de uma linguagem, nós já temos todo ser humano opera dentro de uma dimensão simbólica. Então, até para você produzir tecnologia, você precisa ler textos, você precisa mobilizar a história. Então, essa dicotomia, a gente parte do pressuposto de que ela não é real. Ela tem se apresentar como uma dicotomia o interesse de alguém, né? E é sempre importante quando se demonstra, né, como esse diálogo ele pode permanecer vivo e rico, porque as pessoas entram, né, elas compram essa ideia de que é uma dicotomia, a gente compra a ideia da hiperespecialização, então que se eu me formei, se eu sou professor de história, então eu não posso pensar sobre questões de design, por exemplo, né? E na verdade todo o campo científico ele é um grande diálogo que a gente precisa sempre reivindicar a liberdade, né? De dialogar, que não tenha regras sobre como esse diálogo possa ser feito, porque se ele é feito com cuidado, com método, com explicitação, com ética, ele é mais do que válido, né? Eu não sei se minha colocação tem a ver, se você quer responder. Não sei se os outros colegas aqui também querem fazer colocações, colaborações e comentários. Que aí, de repente, o Otávio responde tudo junto. Tem pessoas te parabenizando. A Mônica se inscreveu. Oi, eu tenho uma dúvida. Você fez os mapas, só por curiosidade, você fez os mapas em qual plataforma? Aqui a gente tem um coletivo chamado Mapa dos Saberes, a gente tem usado o pessoal academia, todo mundo tem periferia, favelas, para fazer um mapa de conhecimentos, tipo, de que conhecimentos as pessoas têm. Aí eu sempre, quando vejo mapas, eu pergunto em que plataforma o pessoal utilizou. Não, esse que aparece aí não foi eu que fiz, é do projeto Imagem Rio. Mas tá. dos trabalhos que eu faço mapa, geralmente eu uso o QGIS. Tá, valeu. Eu imaginei que você ia fazer um depois que viesse deles. Por isso que eu também... Não. É porque aqui o que eu quero exemplificar é que, como a Marília, né, pontuou bem, que essa dicotomia entre humanidades e digital é fabricada. E essa convergência faria bem a todo o campo. Porque na ciência, por mais que desde a escola a gente aprenda que existe português, matemática, biologia, química, cada um na sua caixinha, a ciência não tem uma caixinha, né? Como vocês falaram na apresentação, né? De vocês não tem bem aonde uma parte começa e a outra termina, porque cada pedacinho é um pedacinho de um outro lugar, o que muda é a perspectiva, né? Dentro daquilo. E se a gente tiver uma perspectiva mais abrangente, onde a gente vai pegar
alguém, por exemplo, da história, né? Não vai focar só naquilo e não poder pensar todo o outro meio, né? A sociedade tem ficado cada vez mais digital. As soluções também têm que ser digitais para atender essas áreas. Então, eu acredito que se a gente fizesse essa convergência, ia ser melhor para todo mundo, inclusive para os atendimentos sociais, como o seu trabalho fez, né? Não necessariamente você tem que saber programar ou fazer uma IA para dizer que algo é tecnológico, né? Você tem que entregar uma solução, e essa solução é a tecnologia. Sim. Só para colaborar, aproveitando o que a Marília falou, tem dois livros que eu acho que são bem legais, que talvez ajude também referência. Um que é Fuse, que é Tech, que fala dessa mistura do quanto as artes envolveram nas tecnologias e grandes soluções, tipo Facebook, são resultados de psicologia e artes. Não tem nada a ver com tecnologia. Tecnologia foi consequência, não foi o núcleo de ideia construído em cima disso. É um livro legal. E tem um outro que eu li há pouco tempo, que é Tecnodiversidade, que fala também sobre essas duas questões, que não é a dicotomia, que é uma mistura, que é importante ter essa mistura. Não sei se pode ajudar, mas... Certo. Sim, eu concordo. Muito bom. Deixa eu... Se mais alguém aqui, eu estou tentando ver o chat. Tá tudo certo. Parabéns, Otávio. Agora a gente pode, então, retomar. A Mônica vem, o Hugo não tá. Peraí. Acho que tem o Daniel aí, ó, querendo fazer uma pergunta. O Daniel pode pegar a palavra. Desculpa, gente. Eu vi o chat e a fila. Eu levantei a mão aqui, desculpa. Não, Otávio, eu queria te fazer uma pergunta sobre democratização dos métodos digitais, porque, assim, hoje a gente, pensando em questão de hardware, a gente tem computação em nuvem, hoje a gente não precisa ter máquinas super potentes em casa para poder aplicar alguns métodos que exigem computacionalmente muito. E em questão de software também, hoje a gente tem bibliotecas muito boas, muito avançadas, né, que permitem uma aplicação muito fácil de métodos que às vezes são bem complexos, mas às vezes mesmo esse básico está muito distante da realidade de muita gente, tanto em questão de acesso à tecnologia quanto em acesso de treinamento. Então, que tipo de ações você acha que seria importante para democratizar tanto esse acesso à informação de treinamento, como de acesso mesmo, de plataforma, recurso, para poder estar aplicando esses métodos digitais na computação? Então, eu não consigo pensar nenhuma solução do ponto de vista do treinamento, como você pontuou, para o curto prazo. Eu acho que isso é uma questão da educação, né? E é uma coisa que deveria ser levada para as escolas, né? Acho que o currículo escolar deveria ser repensado, né? Porque o papel da escola também é que o cidadão que se forme ali possa exercer a sua cidadania. E com o que se aprende na escola hoje, com o mundo cada vez mais digital, a maior parte, né, das pessoas estão exclusas, né, desse mundo. Então eu acho que para o longo prazo a gente poderia pensar nisso. A outra questão, né, com relação ao hardware básico, né, essa pandemia mostrou, por exemplo, dentre os alunos da UFRJ, a maior parte acessava a plataforma pelo smartphone, né? Parece que cada vez menos, ou as pessoas não têm interesse, ou elas não vão tendo acesso, né, a um computador com um nível mínimo, né? O governo poderia atuar com alguma política sobre isso, mas eu acho que seria mais efetivo que se o governo fizer o papel básico dele, que está lá no artigo 3 da Constituição, né, diminuir as desigualdades, as marginalidades, né, fomentar a economia, o mínimo possível, né, para que as pessoas tenham dignidade, eu acho que esse problema, pelo menos do ponto de vista do hardware, ia ser suficiente, porque as pessoas teriam como acessar isso. Um notebook, agora, olhando
desde a pandemia tem ficado mais caro, porque aumentou a demanda, né? Tem aí o problema das criptomoedas, que fez aumentar a demanda global ainda, então tipo, são dois problemas juntos. E eu acho que mesmo que o governo pegasse e desse, de certa forma, ele ainda não conseguiria resolver o problema base, né? Então eu acho que as duas estratégias, de certa forma, são para longo prazo. Eu espero ter respondido a pergunta. Super respondeu. Obrigado, Otávio. Ótimo. Otávio, obrigada pela sua colocação. Tem um elemento que eu preciso colocar, assim, por atuar, né, também na educação, que a gente precisa pensar em recursos e estrutura, porque senão a gente alimenta dicotomias que não nos ajudam, né? Porque muitas vezes a grade curricular, o que está colocado na escola, por falta de estrutura, por falta, às vezes, de coisas muito básicas, né? A gente vê que na pandemia a escola está num nível de desinvestimento, né? Um pouco, talvez, o trabalho que o João trouxe aqui mostra, né, o porquê, a raiz desses cortes financeiros. A gente tem escola sem saneamento básico. Como é que a gente vai... a tecnologia, a gente tem que ter um grau de investimento em social que permita, inclusive, a democratização do acesso. A gente precisa, no mínimo, ao saneamento básico, as condições mínimas, né, do que é a dignidade humana, mas que também consiga chegar nesse sentido de acesso a ferramentas, a recursos, né? Porque são ferramentas, né? São tecnologias e técnicas que a gente pode mobilizar para infinitos usos. Então, e um outro lado que precisa se pensar, existe um receio muito grande, que é uma questão importante, que é pensada aí por muito tempo, principalmente no campo da sociologia do trabalho, a questão a relação da máquina e a substituição da força de trabalho, que assusta muito os trabalhadores. E esse sentimento, ele também é importante, a gente também precisa dialogar com esse sentimento, né? A gente precisa mostrar que essa relação as condições técnicas de trabalho, elas não necessariamente vão induzir, induzem uma sociedade mais desigual. Elas podem estar a serviço de uma sociedade mais justa e igualitária. A questão é como a gente mobiliza isso, né? Eu acho que também, talvez, a gente também possa pensar pesquisas e propostas e projetos que tentem apontar isso, né? O sentido em que direção a gente precisa caminhar com o desenvolvimento tecnológico também, né? E o desenvolvimento digital, o desenvolvimento do design sempre está a serviço de uma sociedade justa e igual. Pegando um gancho aí na sua fala, eu, aqui em Japeri, eu faço parte, né? Eu sou servidor público do município, né? Trabalho na educação e faço parte do conselho do CACS Fundeb, né? Que lida com essa parte da educação, e também o conselho da cidade. As verbas que chegaram para as escolas com relação a cuidar das salas de informática, essas coisas, né, que tem computadores. Os computadores, na verdade, lá são de um projeto do governo federal em união com a Positivo de 12 anos atrás. As verbas que chegaram foram R$3.600, verba do governo do estado. 3.600. 3.600, o que a pessoa faz com 3.600? Hoje, muito mal, compra um computador. Então, não há o interesse, né, do governo. O que volta para a questão da ideia neoliberal. Dia desses teve um problema aí na especulação imobiliária da China, né? Esses problemas econômicos que de tempo em tempo acontecem, que o mercado esperava que o governo chinês resolvesse o problema. O governo, num sistema econômico cada vez mais neoliberalizado, ele só funciona para resolver os problemas da iniciativa privada e não para
socializar os bens e criar essa diminuição de desigualdade, fazer o papel que o governo deveria fazer. O governo vira um instrumento do mercado.